Você já saiu de um culto dizendo: nossa, hoje foi forte, tô até arrepiado. Mas será que foi a presença de Deus ou só um pico de dopamina? Hoje vamos falar sobre um tema delicado, mas urgente. Quando a emoção vira o centro da adoração, será que ainda estamos adorando a Deus ou só nos sentindo bem? É possível que em muitas igrejas o que está sendo exaltado não é o Senhor, mas a própria experiência humana. A música, as luzes, o clima, os gritos, o reteté. Será que tudo isso está nos aproximando de Deus ou apenas ativando nossos neurotransmissores? Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode transformar totalmente a forma como você enxerga o culto e a sua própria espiritualidade. Vamos começar pelo começo. O que é dopamina? A dopamina é uma substância natural produzida pelo nosso cérebro. Ela está ligada à sensação de prazer, recompensa, motivação. Quando você come algo gostoso, escuta uma música que ama ou recebe elogio, dopamina é como um prêmio químico que o cérebro te dá. E o problema não é a dopamina em si. Deus nos criou com ela. Mas o problema começa quando passamos a buscar a dopamina como fim, inclusive dentro da igreja. Sabe quando o louvor tem uma batida envolvente, luzes piscando, aquele refrão repetido 1000 vezes, as mãos levantadas, os olhos fechados e todo mundo dizendo que sentiu algo sobrenatural? Nem sempre isso é o Espírito Santo. Às vezes, é só o sistema límbico reagindo ao ambiente, liberando dopamina. E quando isso toma o lugar da adoração verdadeira, o culto se torna um show. O pregador vira um palestrante motivacional. O louvor parece mais um espetáculo. E a palavra fica em segundo plano. É claro que a emoção pode estar presente num culto verdadeiro. Deus nos criou com sentimentos. Mas quando o foco vira a experiência sensorial, a gente corre um risco muito sério, o de substituir a verdade pela sensação. Jesus foi muito claro com a mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 4:24. Não é em espetáculo nem em euforia, é em espírito e em verdade. A verdade bíblica tem que estar no centro. Caso contrário, você pode sair do culto arrepiado, emocionado e ainda assim longe de Deus. Isso já aconteceu antes e a Bíblia mostra. Lembra de Caim e Abel, Gênesis 4. Ambos ofereceram algo a Deus, mas Deus rejeitou a oferta de Caim. Por quê? Porque a adoração dele não vinha com obediência e entrega, era vazia, ritualística. Ou o bezerro de ouro, Êxodo 32. O povo de Israel fez uma festa religiosa ao redor de um ídolo, com danças, música, alegria. Tudo parecia uma grande celebração espiritual. Mas Deus rejeitou aquilo com ira. Era uma adoração falsa, baseada na emoção, mas desconectada da verdade. Isso continua acontecendo hoje. Pessoas vão aos cultos buscar sensação, catarse, um alívio emocional, mas não querem transformação de vida, arrependimento, obediência. E por que isso é perigoso para a fé? Porque fé baseada em sentimento não se sustenta na prova. No dia que o culto estiver mais frio ou que o louvor não for tão empolgante, a pessoa pensa que Deus não está presente. Começa a achar que perdeu a fé, que o espírito se afastou, quando na verdade foi a dopamina que diminuiu. Pior ainda, muitos acabam viciados nesse tipo de espiritualidade dopaminérgica. Precisam de mais estímulo, mais barulho, mais intensidade para sentirem Deus. Mas isso não é fé, isso é dependência emocional. Tem líderes e igrejas que se aproveitam disso. Criam cultos cada vez mais sensoriais para manter as pessoas ali, dependentes daquela dose semanal de emoção. E o evangelho vira produto, a verdade vira cenário, a experiência vira ídolo. Mas então, como saber se estou adorando a Deus ou só sentindo dopamina? A resposta está na palavra. A verdadeira adoração tem como centro Cristo, não o que eu sinto.
tem como base a verdade bíblica, não a experiência emocional. Adorar é se render, se humilhar, obedecer. Romanos 12:1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional não é irracional nem emocionalista, é consciente, intencional, profundo. Quer um teste prático? Depois do culto, pergunte a si mesmo: fui impactado pela presença de Deus ou só saí emocionado? Entendi melhor quem é Cristo ou só me senti leve? O que aprendi me leva a obedecer, a mudar, a buscar mais santidade. Se a resposta for não, talvez tenha sido dopamina e não adoração. Não estou dizendo que o culto não pode ter emoção. Pode e deve. O próprio Davi dançou diante da arca com alegria, mas ele dançou diante da arca, não de si mesmo. Ele não buscava uma sensação, mas exaltava a presença de Deus. Cuidado para não trocar a verdade pela sedução do sentimento. Cuidado para não confundir barulho com presença, emoção com unção. A adoração não é sobre o que eu sinto, é sobre quem Deus é. E você, tem buscado a Deus ou só a dopamina? Se essa mensagem fez sentido para você, deixa aqui nos comentários. Você já viveu essa confusão entre emoção e espiritualidade? Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa refletir sobre isso. E se você já se perguntou, por que existem tantas igrejas diferentes hoje em dia? Uma para cada esquina, cada uma com sua doutrina. Assista esse vídeo da tela. Por que tem tantas igrejas? Lá, a gente mergulha na história e na Bíblia para entender o que está por trás dessa multiplicação de denominações. Te vejo lá. Que Deus te abençoe.